E, Moraes, uma última pergunta aí para tentar passar um conhecimento para a rapaziada, que igual eu falei, muita gente está acompanhando aqui o meu canal, o seu. Essa rapaziada quer ganhar uma grana. Se hoje fosse tirado tudo do Moraes, menos o conhecimento, o que você faria para começar a ganhar dinheiro do zero? Do zero, não tem mais nada. Tem mais nada, tirou tudo. Tirou seu canal, tirou suas pool, tirou suas reservas de grana, mas o seu conhecimento você tem tudo que você acumulou até hoje. O que você faria? Escolheria um trabalho CLT para poder ter algum rendimento, porque você não vai viver o seu primeiro mês com dinheiro brotando em árvore, não tem como. E colocaria tudo para ser colocado em funcionamento com o que eu tive de conhecimento. Não tem muito segredo, não. Ah, escolhi um trabalho que eu vou ganhar um salário mínimo. Você vai viver a vida que você pode com um salário mínimo, faz um extra à noite, vai fazer um Uber, vai fazer um iFood da vida, ou entrega que seja, pega ali o extra e esse extra você começa a iniciar a sua vida de novo. Não tem, e sempre lembrando de estudar, de aprimorar o que você tem de conhecimento no que você quer fazer. Porque o pessoal tem muito essa de chega em casa, mas eu tenho que fazer um extra. Ah, não, mas eu não queria sair para trabalhar, não. Vai o pezão para cima assistir televisão. Eu não vejo uma pessoa que faz isso, é uma pessoa que realmente quer mudar. Se quer mudar, você vai dar o seu máximo ali no período. Não tem muito segredo, cara. É costume também. Eu não sei se é porque uma coisa que eu aprendi muito com a academia, e isso da época que eu fazia musculação ali, que era vivia disso na época que eu tinha loja de suplemento. Eu tinha hora para comer, hora para treinar, hora para acordar, hora para dormir. Então eu trouxe isso comigo para tudo que eu faço na minha vida. Mesmo que eu trabalhe em casa, meu celular desperta 6h30, entre 6h30 e 7 horas. Então eu tenho hora para acordar, hora para fazer comida, hora para fazer minhas coisas todas. Então você começa a ter uma organização que você leva aquilo aí para tudo que você vai fazer na sua vida. Poderia, se eu não tivesse tido esse costume, agora eu trabalho de internet, eu estou tranquilo, eu vou acordar 10h30 da manhã, 11 horas, eu não vou ter horário para fazer nada. Então, a pessoa trazer essa questão de você organizar o seu dia, de colocar as coisas ali de acordo com o que você vai fazer, ajuda bastante também. Até para essa parte de zona de conforto que a gente está acostumado. Com o tempo, você vai tirando aquilo ali, se acostuma, ao invés de você estar descansando, fazendo nada, tá fazendo algo que vai te trazer um benefício. Não quer trabalhar? Vai estudar, já vai se preocupar para você ser uma pessoa melhor ali no que você quer fazer. Não tem... É justamente essas partes assim que é o mais simples de se fazer, mas é o que a pessoa mais peca. E E é hoje, isso que eu... e hoje, esse extra, se você estivesse começando do zero, todo esse extra, você iria colocar em pool de liquidez? Provavelmente vai te doer um pouco ouvir isso, mas a realidade é que, se o seu dinheiro acaba antes do seu mês, o problema não é o seu salário, é o seu controle. E fica tranquilo porque eu já tive nessa posição também por muito tempo. E não importa o quanto eu ganhava, o meu dinheiro sempre acabava primeiro que o meu mês. E a verdade é que a maioria das pessoas trabalha o mês inteiro e não faz ideia de pra onde que vai o próprio dinheiro. E isso não é culpa das pessoas, é porque ninguém ensina em lugar nenhum o que fazer com o nosso dinheiro, cara. Por isso eu resolvi criar um grupo no WhatsApp, onde eu vou mostrar do zero o que foi que eu aprendi ao longo da minha vida para virar o jogo. Como organizar o básico, fazer sobrar ali um pouquinho todo mês e dar os primeiros passos para poder investir sem medo. É um grupo fechado e gratuito e lá eu vou entregar o conteúdo que eu gostaria de ter aprendido antes dos meus 18 anos. O link vai ficar fixado aqui e lá dentro você vai entender que ninguém nunca te explicou sobre dinheiro. Inicialmente sim, até porque é do rendimento maior, né? Já sabendo o que eu estou fazendo, eu colocaria em pool de liquidez. Porque é o que eu vou conseguir tirar o maior rendimento, que é o que eu vou precisar inicialmente. Você vê como é que é? Quando eu estava lá em São Paulo, eu não morei em São Paulo capital, eu morava em Barueri. Barueri. Então estava ali na... Teve você vê como é que é pensamento, né? Coisas que a gente passa na vida que vai te trazendo ali. O menino, eu estava no supermercado, e chegou devia ter uns 11 para 12 anos, no máximo. Se tinha 13, era muito. Me parou assim, e eu vendo todo mundo que ele ia para levantar a mão para falar alguma coisa, passava direto o menino. Aí ele já estava me olhando com a cara, tipo assim, descrente de que
eu ia dar atenção para ele. Aí ele levantou a mão assim e falou, posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Me chamou do senhor, eu falei, nossa, o menino já tá me chamando de tio, já de senhor, né? Eu achei que eu tenho meus 20 anos de idade ainda na minha cabeça, né? Aí o que você precisa, colega? Eu falei para ele. Ele falou assim, então, é que eu ajudo lá em casa, e aí eu precisava de pegar alguma coisa do supermercado para eu poder vender no sinal. Você pode pegar para mim alguma coisa lá que eu possa vender e tal? Aí eu falei para ele, mas você gosta de vender o quê? O que você está acostumado que você vê que tem saída? Ele falou, às vezes eu pego bala, às vezes eu pego bis. Aí eu peguei e falei com ele, falei, ó, na hora que eu estiver saindo daqui, que eu for passar no caixa, você vai me ver aqui no caixa, você me espera aqui, que aí você vai pegar o que você quiser lá dentro. Aí na hora que eu tava passando no caixa, eu falei com ele, eu chamei ele assim, isso porque lá o pessoal já fica na porta da saída do supermercado de olho, né, olhando o que o pessoal tá saindo no carrinho, conferindo nota. E aí ele foi entrando, eu falei, você pode ir lá e escolhe o que você quiser, o que você falar que você vai querer vender no sinal, que você acha que vai te dar um rendimento legal. Ele falou, catou uma caixa de um biscoito, não é um biscoito, era um tipo de bombom da Oreo, 90 conto uma caixa. Eu falei, não pensou direito, eu pensei que podia ter pego, por exemplo, o bis que ele falou e dividir tudo. Aí eu fui ver depois, na hora que ele comprou essa caixa, eu nem questionei nada. Falei, se você quiser pegar, vai lá e cata. Ele tirou, na hora que ele saiu do supermercado, abriu a caixa lá no cantinho, catou do bolso, ele tinha uns embrulhozinhos, tipo um saquinho, como se fosse presentezinho. Ele colocava um, fechava e dava um lacinho com uma cordinha colorida que ele tava. Ele foi montando os embrulhozinhos para poder vender. Aí eu fiquei olhando aqui, eu falei, gente, olha só, né? O menino pequeno já deve passar uma situação em casa que tem que ajudar, ele já tá na cabeça dele, sabendo o que ele tem que fazer, como é que ele vai fazer para ganhar dinheiro. Aí eu comecei a puxar papo, conversar com ele. Ele falou que ele vai fazendo isso, que ajuda em casa, que ele não tinha pai, que o pai dele tinha sumido. E era ele com a mãe e os irmãos. Então, tem muita coisa que a gente só dá atenção e só faz com que você desperte numa necessidade. Então, tem muita gente que às vezes não passou por algo ainda que foi preciso, e a pessoa fica muito só naquela questão de reclamar, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas não abre o olho para ver as oportunidades. Um menino de 12 anos que precisa, que passa por necessidade, vai ajudar a mãe, ele se vira, ele já está dando jeito, ele já está aprendendo ali um modo de sobrevivência. E você imagina que louco, tipo assim, ele pegou uma parada e não só pegou e saiu para vender do jeito que tava, ele tava, tipo assim, fazendo um trabalho artesanal em cima Foi o que me chamou a atenção. Pra poder agregar mais valor, cara. Muito louco. Que na maioria dos casos você vai eles estão com a caixinha, eles abrem a caixinha, tá lá vendendo bala, tá vendendo as coisas, ele foi pondo no saquinho. Alguém deve ter dado esses saquinhos para ele, ou ele ganhou dinheiro e comprou o saquinho, põe, tá no lacinho lá, ele vai chegar, já é diferente dos outros que estão no supermercado. Exatamente. Que estão no sinal. Vendendo um embrulhozinho, com o bombom Oreo que tava lá dentro lá. Nossa, muito louco mesmo. Ó, tem um comentário aqui do Diogo Costa. Diogo, muito obrigado pelo superchat. Ele mandou o seguinte: 2 monstros da Web3 falando de pool tem que ter respeito. Acha legal ter reserva de capital de giro para quando sair o range para baixo, manter tokens completando com dólar em stablecoin ou altcoin? É uma das estratégias que eu passo para o pessoal, é essa. Você deixa uma parte que você tem em dólar. Já, por exemplo, a minha pool me rende... Você escolhe, é a pessoa que vai montar do jeito que ela quiser. 5%, 10%, 20% do rendimento da pool e deixa em stablecoin guardada, numa situação em que saia do range. Você não quer só aproximar o range para esperar ela voltar, ou você não quer desfazer de parte dos tokens que ficou, né? Você ficou 100% em algum token. Você trocar 15%, 20% dele para remontar a pool, você já deixa uma reserva em stable ali para quando você quiser fazer isso. É uma das estratégias que eu passo para o pessoal. Que assim e utilizo você não perde, né? Sim. Voltou, retornou a liquidez, você vai ter ali, você vai estar coletando taxa, não ficou parado, você vai ter ali a sua liquidez de volta e você gastou um pouco do que você tinha já reservado para isso. Muito bom estratégia. É uma ideia usada assim. E manteve a mesma quantidade de token, né? Que é o que a gente falou, é o simples que faz a diferença. O arroz e feijão da pool de liquidez, basicamente você mantém a mesma quantidade de token quando tomar IL. É uma parte tranquila de se fazer depois que você entende o funcionamento ali. É verdade. Depois que entende, fica mais tranquilo. Mas, cara, muito Eu falo isso porque eu vejo a galera fazer umas perguntas às vezes que eu falo, gente, não comento, claro, até para a pessoa não se sentir
para baixo ali, o cara está aprendendo, a pessoa está Uhum. aprendendo, está estudando, eu sei que vai surgir dúvida, mas tem gente que você vê que já está passando por algumas coisas ali, eles fazem umas perguntas que você fala, se eu falo todo dia, esse cara não pegou o negócio ainda, ele não está focado no que ele está fazendo. Não, tem gente que é meio complicado. Vou te contar uma história que aconteceu com um cara. Ele comprou uma mentoria comigo. Ele me pagou $300 para ter uma mentoria, para me ensinar ele a fazer pool. Ele tinha um capital assim até que considerável, né? Ele ganhou uma grana, ele falou, quero investir uma grana considerável, beleza, eu vou te ajudar. Aí ele começou, ele comprou Ethereum, antes da gente fazer a mentoria, logo que ele comprou Ethereum, o preço do Ethereum desabou. Se não me engano, ele tinha comprado ali a 1.800, 1.900 e foi um pouco antes de quando o Ethereum deu aquela queda para os 1.500. E quando a gente foi fazer a mentoria, o Ethereum estava ali nessa faixa de 1.500, 1.600. E eu falei para ele, é o seguinte, você já comprou Ethereum a 1.800, o preço já desabou. Seu capital já desvalorizou, mas a quantidade de Ethereum que você tem é a mesma. Então o que está acontecendo agora? Você está sofrendo só com a volatilidade do token. O que você vai fazer? A gente vai montar uma pool de liquidez para você, 100% Ethereum, fora do range, para assim que o Ethereum subir um pouquinho, ele vai ativar a sua pool. E a gente vai deixar o preço lá no alto. Quando o Ethereum voltar a valorizar, você recupera toda essa grana que você colocou. Faz um DCA ali. Um DCA, exato. Um tradezinho automatizado, né? Que ele já estava 100% Ethereum. Beleza, expliquei, mostrei gráfico na tela e tal. Montei a pool junto com ele. Falei, agora é só você deixar aí. E é o seguinte, como todos os meses você vai fazer um novo aporte nessa pool de liquidez da grana do seu trabalho, você vai montar outras pools. Você não vai colocar dinheiro nessa. Essa aqui é só para recuperar essa grana. Quando for montar outra, ver um outro range, um outro momento, né? Pode fazer uma de Bitcoin, sei lá, diversificar. Ok, deixei a pool lá montada para ele. Passou uma semana, a pool tava linda, dentro do range, coletando taxa. Ele me mandou mensagem, Marinho, desmontei a pool aqui, cara. Falei, mas por quê? Nem saiu do range, né? No preço que a gente põe. Não, tava rendendo pouco. Aí eu desmontei e peguei a grana, vendi o Ethereum. Tava indo em 1.600 e pouco. Vendi aquele Ethereum e vou montar uma pool aqui na rede da BNB com uma meme coin que eu achei que eu acho que vai me dar um rendimento. Vai dar o rendimento para ele. Paulada na nuca que vai tomar, vai ver. Falei, mano, você não fez isso, velho. A galera apavora. Ele falou, não, eu desespera. fiz, eu acho que eu vou ter um rendimento mais rápido. Eu, beleza. Entrei com ele na live e falei, vamos lá, irmão. Eu já meio assim, falei, cara, tipo, desacreditando que ele tinha feito aquilo. Mas quer montar a pool de meme coin? Eu expliquei pra ele, cara, na BNB, a taxa é mais cara, tudo é mais caro. Se você não tem grana suficiente, tipo assim, só a taxa já come seu lucro. E meme coin, cara, só é bonito de ver ali na hora os outros ganhando. Normalmente, quando a gente monta pool de meme coin, de um dia pro outro desaba. Não, quero montar essa. Beleza, então eu vou te ajudar. Vamos lá, definimos um range e montou. De um dia pro outro, desabou, perdeu mais uma paulada da grana que ele já tinha perdido. Aí ele voltou pra pool, segurou e falou, porra, marido, você tinha razão, né? Eu não devia ter saído da pool. Falei, cara, tem coisa que não faz sentido. A gente fez a estratégia e o pior, que você me pagou pra mim te ajudar a fazer a estratégia e você, tipo assim, não fez o que eu já deixei pronto pra você. Eu não simplesmente falei pra você fazer. Eu fiz pra você, junto com você, deixei pronto, você desfez e foi perder dinheiro. E, tipo, eu não entendo essas coisas. E muita gente deve passar por situação parecida, né? É o padrão que a galera usa, né? Compra na alta, vende na baixa. Porque de desespero. Exato. Compra É o que eu falo pra turma. Eu falo, gente, eu tô fazendo as pools de liquidez, eu vou mostrar durante um ano o funcionamento, explicar o que eu for tendo de conhecimento para vocês, e tá aqui, faz durante um ano. Você faz ali seus 3 primeiros meses, 4 meses, você vai entendendo o funcionamento e você acalma. Aquela ânsia, aquela coisa de, nossa, tá rendendo pouco, ou, nossa, desvalorizou o token, meu dinheiro. Depois de alguns meses, aquilo ali passa. Você vai entender o funcionamento, você vai acompanhar os ciclos. E conforme você vai acompanhando aquilo, você vai vendo como que funciona. Você vai ficando tranquilo. Eu deito, durmo, acordo, ligo aqui, já vou ver minhas taxas, vejo como é que tá, mas eu tô de boa. Não tem... Até quando eu estava estudando, ficava com essa. Nossa, se você pegar o dinheiro e colocar ali.
Primeira Coça, vez né? que eu fui trocar, a primeira vez que eu fui trocar, não, receio. Mesmo já sabendo, mas por não ter feito ainda. Tinha o conhecimento, mas não tinha colocado em prática. Aí foi julho ou agosto do ano passado que eu taquei o primeiro valor. Eu vou colocar $100, vamos ver. E aí fui vendo, aí saiu da range, nossa, saiu da range, olha só isso aqui. E depois você vai pegando a prática, você começa a entender que a teoria que você tinha faz sentido, que as coisas que estão ali que você está utilizando é de boa, é tranquilo. O problema Exatamente. é que o pessoal tem essa questão de eu quero logo o mais rápido possível e eu não quero perder R$ 1. Eu não quero ter a sensação, o sentimento comigo que eu perdi um único real que seja. Exatamente. Aí E quebra. pool de liquidez não tem isso. É volátil, né, cara? É volátil. Um dia tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo. Só que eu falo pras pessoas, cara, presta atenção que você tá sempre ganhando taxa. É esse que é o objetivo. Se você quer valorizar capital, vai fazer day trade então, porra. Não pool de liquidez. Pool de liquidez é outra parada. Tudo bem que ela faz meio que um day trade automatizado ali enquanto sobe e desce. Só que o importante são as taxas que você tá coletando.